Fala pessoal, estou passando aqui para explicar um conceito muito importante que a gente acabou de ver nessa semana. Infelizmente é uma notícia negativa depois de todas essas oscilações em todas as bolsas mundiais, e aqui na B3, na bolsa aqui no Brasil, não tem sido diferente, que é o conceito de Circuit Breaker. Tá? Ele aconteceu nessa semana, no comecinho da semana, nessa quarta-feira, quando a gente está gravando esse vídeo aqui, ele aconteceu novamente. A gente vai explicar quando que ele acontece, como que acontece, mas principalmente, o mais importante do que entender o conceito em si, é como se proteger. A gente lá no projeto Small Caps Exponenciais, a gente vem conversando disso nesses últimos meses, desde janeiro, fevereiro, março. Esse ano a gente tem diversas incertezas além do coronavírus. A gente já começou o ano ali com questões do Oriente Médio, e agora a gente soma também coronavírus, incerteza em relação aos preços do petróleo. Então a gente vai entender, primeiro vou explicar para vocês o que é o Circuit Breaker. Aqui no Brasil, ele é acionado pela primeira vez quando a gente tem queda das bolsas, né, da B3, do índice Ibovespa, quando ele passa de 10% de queda, ele é acionado e os negócios são simplesmente suspensos, não tem mais negociação. Para todo mundo se acalmar, aguardar por 30 minutos, meia hora, todas as negociações estão paradas. Depois de meia hora, o pregão ele volta, as negociações voltam normalmente, só que se continuar e se atingir o patamar de 15% de queda no mesmo dia, depois as ações já são paradas, são estabilizadas, e foi o que aconteceu nesta quarta-feira, nesse dia 12 de março de 2020. Ele é paralisado pela segunda vez, depois ele fica parado por um tempo maior, por uma hora de pregão. Tá? Então, o mercado está passando por um momento de altíssima volatilidade, altíssimas, grandes incertezas em relação ao impacto do coronavírus nas economias mundiais, nas principais economias, na economia da China, na economia dos Estados Unidos, na economia da Europa e também aqui no Brasil, que também já vinha dando sinais de que a economia local, o PIB brasileiro, poderia crescer mais um ano muito modesto, né? Algo mais próximo de 1% do que de 3%. Isso também está impactando a bolsa local. E depois as ações, caso, por exemplo, abram com queda de 15% e vá para 20% de perda, aí simplesmente a bolsa, ela pode, a B3, que regula, que é a nossa bolsa local aqui, ela pode simplesmente definir se o pregão ele vai voltar ou não. Tá? Então, essa é uma decisão da própria B3. Então, o que a gente tem falado no projeto Small Caps Exponenciais? O projeto Small Caps Exponenciais, a gente fala sobre análise para quem investe em ações, para quem investe em empresas que podem ter grande potencial de valorização, são empresas que crescem muito rápido, que têm forte expansão de resultados, mas a gente vai além disso, a gente vem falando, nós falamos desde janeiro de 2020 das incertezas desse ano e a gente vem falando das proteções. Então, nesse cenário de aumento de volatilidade, aumento das incertezas, fortes quedas nas principais bolsas pelo mundo, é importante também ter o lado da proteção. Então a gente vem falando como se proteger. E uma das principais proteções que a gente tem visto muito aqui no Brasil, nesses meses de janeiro, fevereiro e março, é a valorização do dólar. Então é muito comum, em períodos em que a bolsa, que o Ibovespa, as ações caiam, a gente tem valorização do dólar. E é isso que está acontecendo nesse ano de 2020. E dessa forma, para quem acompanhou essa proteção, não só em dólar, mas, por exemplo, em ouro, em outros ativos que são reservas de segurança, que têm essa característica de proteção, tem diminuído as oscilações da sua carteira como um todo. Tá? Então, essa característica é o resumo desse nosso bate-papo de hoje. O Circuit Breaker ele acontece principalmente em cenários de muita incerteza, principalmente incertezas globais. Isso acontece no Brasil, acontece nas principais bolsas pelo mundo, aconteceu nessa semana, e isso aconteceu algumas vezes nessa semana de março, e também o inverso é verdadeiro. Quando a gente tem fortes quedas na bolsa, um dos grandes pontos de proteção são proteções em dólar, por exemplo, fundos cambiais, ou proteções em ouro. Você pode procurar, por exemplo, fundos de ouro. Tá? Então, esse é o conceito de hoje. É sempre importante a gente falar de ações, que é um ganho olhando de longo prazo, tem risco, a gente precisa entender todo o risco, precisa entender o nosso perfil, mas também a gente encontra também boas oportunidades de investimento, sempre olhando o longo prazo e sempre tentando melhor navegar nesse momento de incertezas. Tá? A gente tenta
sempre proteger e reduzir as oscilações e a melhor sugestão sempre de acordo com cada perfil. Tá bom, pessoal? Então esse é o conceito do Circuit Breaker. Qualquer dúvida, sempre entre em contato comigo. Não deixe de acompanhar tanto aqui pelo YouTube como pelo canal do Instagram e pelo canal do Telegram, sempre @MarcosSaravalli, tá? Já já a gente volta com grandes novidades. E lembrando que nessa semana a gente tem uma semana muito especial que a gente vai bater um papo olho no olho, perguntas ao vivo. Vai ter uma palestra no domingo comigo, falando sobre oportunidades de investimentos em ações no meio dessas todas as oscilações. São nesses momentos que os grandes gestores têm um grande retorno acumulado, né? É lógico que você tem risco, tem muitas certezas, mas são nesses momentos que a gente encontra grandes oportunidades. E depois, na semana, a gente vai ter um bate-papo ao vivo com o presidente de grandes companhias, tá? Empresas listadas aqui na B3. É só entrar no saravalli.com.br, fazer o seu cadastro para ser avisado dessa agenda. Lá tem a agenda completa dessa semana das Small Caps, tá? Vai ser um papo muito legal com os CEOs toda a semana inteira, tá? De domingo até sexta-feira, esse bate-papo com grandes companhias, olho no olho, para a gente perguntar como as empresas estão sendo afetadas, se ele acha que a ação pode estar descontado, se tem oportunidade, como é que estão os fundamentos. Tá? Se você já investe em ações ou quer conhecer mais as companhias, essa é uma boa oportunidade para conhecer todo mundo lá, tá bom? Então é só se cadastrar, saravalli.com.br, e qualquer dúvida sempre me chama nas redes sociais. Até mais, pessoal. Tchau!